Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? Qual é? É de se pesquisar, porque um ser humano não pode ser pequeno. Galera, se liga nessa lapada que o Jorginho, governador de Santa Catarina, levou do Lula. Você pensa que eu fico satisfeito de vir aqui com a empresa mais importante do Brasil, com o ministro do transporte, com o ministro do portos e aeroportos, e o governador, que eu não sei nem o nome dele, nunca teve coragem de comparecer em nenhum evento com o governo federal. Ele deveria vir para explicar para vocês, porque na campanha dele, ele tirava fotografia com a metralhadora. Ele tem que mostrar para vocês por que o presidente dele não fez um terço do que nós fazemos nesse estado. Eu, se fosse igual eles, eu jamais viria a Santa Catarina. Jamais eu viria a Santa Catarina. Galera, não tem pra onde. Quando o Lula se veste como Zé Pilintra, ou aba anônima do Chrome, lá vem lapada, né? Ou resenha ou lapada, né? Aí é o seguinte, né? Isso que o Lula tá falando é um ponto importante a se lembrar do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele preteriu o Norte e o Nordeste, né? Que foram os locais onde ele menos teve voto. E ele simplesmente ignorava demandas, tratava todo mundo como lixo, né? Eu ia dizer que ele tratava bem quem votou nele, mas nem quem votou nele ele tratava bem, né? Então, isso daí que o Lula tá falando, é importante observar que isso não acontece só com o Jorginho. O Zema, quando ia pra lá, agora ele tá concorrendo a presidente, né? Ele vai concorrer. Aí já se afastou. Mas no caso do Zema era assim, enquanto governador de Minas. Aquele Eduardo Leite também foi assim. O Tarcísio é assim, fica sem querer tirar foto, nem querer agradecer publicamente e tal. É todo um milindre pra não aparecer. Ele ainda aparece de vez em quando, né? Mas não agradece as coisas nem nada. Não demonstra parceria. Tem todo aquele negócio de atrasar a questão da dívida, né? Que fez um acordo e demorou um ano. A Tada até fala disso. Então, eu acho que o Lula chegou num limite aí com o Jorginho, né? Afinal de contas, eu perdi as eleições aqui. Eu poderia dizer, eu não vou a Santa Catarina. Eu não vou. O povo de Santa Catarina não votou em mim. Eu poderia dizer muitas coisas também, mas uma coisa que eu vou dizer agora é que você, por favor, curta esse vídeo, porque ajuda bastante, né? Não custa nada dar um like aí e se inscrever nesse canal, que tá crescendo, você vai ajudar bastante. Hype também. Seja membro se você puder, bora pra cima aí. Ora, mas quem governa um país não pode pensar pequeno. O que nós estamos fazendo aqui, quando vê o ministro do transporte e fala, nós investimos já 3 bilhões e 200 milhões de reais em rodovia nesse estado. Nós procuramos o governador, junto com o governador do Paraná. O governador do Paraná fez um acordo e as estradas já estão sendo construídas. Aqui, a proposta era fazer um projeto de 24 bilhões de reais. Ele simplesmente não participou, para não fazer parceria com o governo federal. Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? Qual é? É de se pesquisar, porque um ser humano não pode ser pequeno. Rapaz, o Lula quando tá com quando ele tá com a roupa de Zé Pilintra, é o Lula modo resenha, né? Agora quando ele tá com a roupa aba anônima do Chrome, aí o bicho é porrada, é porrada. A ponto de não privilegiar os interesses do povo de Santa Catarina. Quando eu venho aqui, eu poderia dizer para o Magna, não vamos fazer lá no estaleiro de Santa Catarina. Vamos procurar outro estaleiro. Eu estou com bronca porque eu perdi as eleições, não vai fazer. Poderia ter feito isso. Não, eu não jogo rasteiro. Eu vim aqui porque esse é o Estado brasileiro. É um Estado de gente trabalhadora. É um Estado de gente de bem. E a gente não pode ficar magoado com o resultado de uma eleição. A gente tem que de quem não vota. Ele tem que gostar. O povo não é obrigado a votar. Vota se ele quiser e a gente tem que respeitar o resultado. Mas o que eu fico indignado é a falta de respeito de um governador do estado que não participa de nada que o governo federal fez aqui. Nada, nada. E eu estou perguntando para vocês,
E o povo vota, né? Porque assim, beleza. Porque assim, veja, no caso, eu sinceramente não entendo ninguém, né, que vota numa pessoa desse estilo, né? Porque a galera, eu vou deixar o Lula falar, né? Eu não vou falar certas coisas aqui não, porque o Lula pode falar, eu não. Eu não entendo, por exemplo, um nordestino que vota em alguém como o Bolsonaro ou o Flávio, né? Sabendo que esse povo não gosta da gente, sabendo que esse povo tem preconceito com a gente, principalmente porque nós, em maioria, nós somos pretos e pardos, né? Maioria negra. Então, eu fico realmente me perguntando o que faz uma ideologia cega, né? É questão de estudo sociológico, de estudo psicológico, enfim. Compare o que foi feito por nós nesses 3 anos e meio. Pode pegar qualquer assunto, qualquer saúde, educação, transporte, rodovia, ferrovia, qualquer assunto. Navio, barco, canoa, até a tainha. Veja. Eu vou ganhar minha tainha. Mas, eu quero que vocês comparem, porque esse país, de vez em quando, ele é tomado por mentiras. Se em 2022 vocês não conheciam determinadas pessoas, agora você já sabe quem é que fez as coisas que o povo precisava aqui. E sabe por que muitas vezes algumas pessoas não gostam de nós? Não gosta de nós, porque hoje o povo negro está na universidade na mesma proporção que o povo branco. Não cota de nós por conta da política de cota. Não cota por nós, porque só nesses anos, em 3 anos e meio, nós, esse ano, legalizamos 48% de todas as terras quilombolas legalizadas ao longo da história desse país. Não gostam de nós porque a gente legaliza a terra dos indígenas. E eles ficam dizendo, mas os índios já têm 14% do território nacional. Esses imbecis se esquecem que em 1500 eles tinham 100% do território brasileiro. Fomos nós que tomamos 86% deles. É o ponto que eu tava falando, né? Existe uma questão racial aí, gente. Existe uma questão racial de que... Eu fico assim de falar, porque eu falar abertamente, né? Mas não vou citar nomes, né? Mas essa galera é racista. O pessoal que odeia, por exemplo, o Nordeste, o Lula enquanto nordestino e tal. Veja, não, obviamente o Lula é branco, né? Mas o Lula, como ele mesmo disse, ele, a Dilma, proporcionou inclusão social, principalmente o povo preto e pardo. E o pessoal, a gente é calcado num alicerce escravista, né? A gente tem base escravista, nós fomos, na verdade, o último país do mundo a acabar com a escravidão. Somos os que mais resistimos contra isso. Isso está no nosso passado, isso está na nossa base, isso é estrutural. Então, faz pouco tempo que acabou a escravidão, tá? E isso vai se passando de tempos em tempos, de geração em geração. O cara que era dono de escravo ficou melindrado porque perdeu, aí incutiu na cabeça do filho o racismo, e o filho, que tinha recordação da época que o pai tem escravo, botou na cabeça do filho o racismo, que botou na cabeça do outro, que botou no outro, e de repente chegou aqui, né, gente? São poucas gerações pra trás, entendeu? Por isso que quando a gente fala que o racismo é estrutural, é por causa disso, né? Então, muito do ódio contra o Nordeste, e principalmente contra o Lula e a Dilma, foi esse olhar diferenciado para o Nordeste, o olhar diferenciado para o Norte. O Nordeste, em sua maioria, é composto por pretos e pardos. Mas tem branco no Nordeste. Tá, mas como a maioria é preto e parda, o povo olha o Nordeste como um lugar de pessoas pretas, tá? É um lugar que tem negro, tem esse caráter racial por debaixo dos panos. Não é eles que pegaram 14%. Então, se a gente não tiver coragem de fazer o discurso, se a gente não tiver coragem de enfrentar as mentiras, se a gente não tiver coragem de comparar quem é quem, a gente vai ver o povo ser enganado mais uma vez. Então, inclusive, por causa desse discurso aí do Lula, relacionado à questão de cotas e tal, teve um momento que o Lula falou de hegemonia branca no Estado, né? Aí o Jorginho disse que isso é xenofobia. Ai, meu Deus, é inacreditável. Cara, pra você acusar... O Lula é nordestino, né? Pra você acusar um nordestino de ser xenofóbico com você, você tem que ter muito
É a mesma coisa você... Eu sei que tem como, né? Mas é a mesma coisa de você acusar um cara preto de ser racista com um cara branco, sabe? Enfim. Aí ele acionou a PGR, obviamente não vai dar em nada, né? Mas tá aí a notícia. Esse ano é o seguinte, o Lula está disposto a ser comparado aqui em Santa Catarina com qualquer presidente da República de direita, da extrema-direita, do centro-direita. Qualquer. Pode pegar qualquer governador da história desse país, que eu me coloco à disposição para saber quem é que fez mais por Santa Catarina, quem fez mais política de inclusão social, quem fez mais Instituto Federal, quem faz menos universidade, quem colocou mais meninas e meninos pobres de escola pública dentro da universidade. É isso que nós fizemos e é isso que nós vamos continuar fazendo. Portanto, eu quero que vocês saibam. Eu fico me perguntando de vez em quando, alguém poderia me explicar por que eles venderam a BR Distribuidora? O que o Brasil ganhou com a privatização da BR? Pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que sabe, me diga. Eu poderia dizer o que eles ganharam, mas eu não tenho como provar, então não falo não. Eu sei o que a gente perdeu. A gente perdeu a autonomia, né, na distribuição. E isso impactou, por exemplo, no choque do petróleo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um choque de oferta, né? Inclusive, cabe cabe aqui pontuar, inclusive parabenizar, que fazia tempo que eu não via uma... Eu não lembro, na verdade, eu nunca ter visto, né? Porque eu tenho acompanhado as atas do Copom. O Copom é um comitê de política monetária lá do Banco Central, né? Que eles botam um comunicado e botam a ata depois de decidir qual vai ser a taxa Selic, e eles colocaram, né, que o problema que a gente tá vivendo agora não é de demanda, de oferta. Então, porque assim, o Banco Central, o default dele, né, o padrão dele é tratar tudo como demanda. E aí a única forma que tem como combater a inflação é subir os juros, né, o que demandaria uma mudança estrutural na organização, né, do Banco Central. Mas, curiosamente, isso também se deve porque agora é o Galípolo e tem outras pessoas heterodoxas também lá, keynesianas, né? Mas ainda assim, se a pressão chegar, ainda vai ter subida na taxa de juros, porque é assim que funciona e isso tem que ser mudado. Como, Luan? Eu não sei. Mas por que eu cheguei nisso? Porque eu quis dizer que até o Banco Central está reconhecendo que a gente está vivendo um choque de oferta, né? Que é um choque do petróleo, oferta de petróleo, né? O que é um choque de oferta? É quando tá faltando oferta. Aí a gente chama de choque de oferta. O oposto, que seria o choque de demanda, é quando tem excesso de demanda. Aí você tem uma elevação da inflação por excesso de demanda. No caso do choque de oferta, você tem um aumento da inflação por escassez de oferta. A oferta está tão baixa que faz os preços subirem. Aí no caso, como é o petróleo, você sabe, né? Aí diesel, gasolina e tal, e o diesel, ele faz com que os fretes subam. Se os fretes subem, porque é tudo caminhão, né? Se o frete sobe, tudo sobe. Então, choque de oferta, se vier um choque de oferta no petróleo, é BO. Então, o BO chegou quando a gente não tinha mais a BR Distribuidora. Aí a gente tem muito menos margem de manobra para intervir, né? O que o Brasil ganhou com a privatização da BR? O que o Brasil ganhou com o desmonte da indústria naval? Nós chegamos a ter 82 mil trabalhadores no final do governo da Dilma. Pegamos agora com 16 mil trabalhadores, já estamos com quase 70 mil outra vez. E sabe o que acontece? Governar é decidir. Governar é decidir. Governar você não inventa. Se você inventar, você quebra a cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Poderia chegar alguém numa sala de aula, numa universidade, e dizer o seguinte: o Lula está fazendo um navio lá no porto de Itajaí, mas ele poderia comprar de Singapura, ele poderia comprar da China, ele poderia comprar de Taiwan, ele poderia comprar da Coreia, que é 30 milhões de dólares mais barato. Vamos supor que seja mais barato, mas quando você compra de lá, você não desenvolve a indústria nacional. Quando você compra de lá, você não desenvolve tecnologia aqui. Quando você compra de lá, você não gera emprego aqui. Quando você compra de lá, você não paga imposto aqui.
E para que serve uma empresa da Petrobras, que é uma empresa criada por nós, com sangue do povo brasileiro? Calma, Lula, eu já vou votar em você. Calma, não precisa ser tão desenvolvimentista no discurso. Eu já vou votar em você. Calma, calma. Indústria, isso aí, calma. Vamos votar. Ó, só dele dizer que vai desenvolver indústria naval, indústria nacional, já vale o seu voto e já vale a sua inscrição aqui nesse canal e a sua curtida. Eu quero que você comente aqui. Se aparecer o hype aí, considere hypar aqui, né? Se tem 3 por semana, não vai hypar pelo menos um no meu canal? Comenta umas 3 vezes aí, pelo menos, pra você ajudar esse canal a crescer e chegar nos 100 mil inscritos. Luan, você só tem 5, mas eu quero chegar nos 100. Vamos embora, galera. Valeu demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo.